Você aprendeu na escola sobre o mito da caverna de Platão, mas ninguém te explicou que essa história pode descrever exatamente a vida que muita gente vive hoje. Talvez a caverna não seja de pedra, talvez ela seja o seu celular, talvez seja o seu subemprego, talvez seja a procrastinação, talvez seja o medo de mudar. Mas e o pior, tem gente que passa a vida inteira dentro dessa caverna achando que está tudo normal. E hoje você vai entender que o mito da caverna, como você nunca aprendeu. Antes de eu começar esse vídeo, a gente tem que entender o que é o mito da caverna, né? Ele foi criado pelo filósofo grego Platão, que criou essa história para explicar como as pessoas vivem presas na ignorância. Na história existem homens acorrentados dentro de uma caverna desde que nasceram. Eles não podem virar a cabeça, não podem sair, só conseguem olhar para a parede. Atrás deles existe uma fogueira e pessoas passando com objetos. Esses objetos fazem sombras na parede. E como os prisioneiros nunca viram o mundo real, eles acreditam que aquelas sombras são a realidade. Até que um dia, um deles se solta. E ele sai da caverna. No começo, a luz dói. Ele não consegue enxergar direito, mas aos poucos ele percebe. O mundo real é muito maior do que ele imaginava. Então ele volta para contar aos outros, mas ninguém acredita. Alguns riem, outros ficam com raiva, e alguns preferem continuar olhando as sombras. Platão escreveu isso há mais de 2000 anos, mas parece que ele estava falando do mundo de hoje. Hoje, a caverna não tem corrente de ferro. Tem conforto, tem medo, tem distração. Tem gente que vive presa em um subemprego, que odeia, mas não tenta mudar. Não porque não pode, mas porque tem medo de sair da caverna. Tem gente que passa horas nas redes sociais, vendo a vida dos outros, rindo de memes, assistindo vídeos, e no final do dia não fez nada pela própria vida. Isso também é uma caverna, sabia, pessoal? A sombra, hoje, pode ser o entretenimento infinito. A sombra pode ser o salário que mal dá para sobreviver. A sombra pode ser a desculpa. Depois eu faço, amanhã eu começo, uma hora eu mudo. E quando você percebe, anos se passaram e você continua no mesmo lugar. No mito da caverna, os homens estavam acorrentados. Hoje, a corrente mais forte e invisível é a procrastinação. Você sabe que precisa estudar, mas você vai lá e pega o celular. Você sabe que precisa mudar de vida, mas deixa tudo para depois. Você sabe que precisa sair da zona de conforto, mas inventa uma desculpa. A procrastinação é perigosa porque parece inofensiva. Ela não grita, ela não machuca na hora, mas ela rouba anos da sua vida. E quando você percebe, né? Já se acostumou com a caverna. Mas por que as pessoas não saem da caverna? No mito de Platão, quando o homem volta para contar a verdade, os outros não acreditam. Mas isso acontece hoje. Quando alguém começa a estudar, chamam de exagerado. Quando alguém na verdade quer crescer, né? Chamam de sonhador. Quando alguém quer sair da vida comum que todo mundo segue, chamam de louco. Porque sair da caverna incomoda quem quer ficar nela, na verdade. A verdade é dura, a luz dói, aprender dói, mudar dói, mas ficar preso dói ainda mais. O seu trabalho, o seu subemprego, a sua zona de conforto. Tem gente que vive a vida inteira reclamando, mas nunca tenta algo diferente. Fica em um trabalho que odeia, fica em uma rotina que cansa, fica em uma vida que não gosta, e quando aparece uma oportunidade, fica com medo. Porque a caverna é ruim, mas ela é conhecida. O mundo lá fora é difícil, mas é real. Platão dizia que poucos têm coragem de sair da caverna. E olhando o mundo de hoje, parece que ele estava certo. Talvez você não esteja preso porque alguém te prendeu. Talvez você esteja preso porque se acostumou. Se acostumou com pouco, se acostumou com distração, se acostumou com desculpa. O mito da caverna não é sobre filosofia, é sobre escolha. Todo dia você decide se vai continuar olhando sombras ou vai sair para a luz. Chegou a hora de você mudar, de se capacitar, de estudar, de sair da sua zona de conforto. A pergunta mais importante não é se a caverna existe. A pergunta é, você tem coragem de sair dela? Esse vídeo, pessoal, é uma comparação, tá? Trazendo da área de filosofia para vocês. Deixe seu like, seu comentário aí. Vamos para o próximo vídeo. Vou tentar trazer vários vídeos legais aqui para você, tá? É um vídeo meio improvisado, mas é um vídeo bem dedicado que você vai conseguir aprender muita coisa sobre nesse vídeo, tá bom? Desculpa eu falar meio embolado também na correria aí, né? Tá?
Mas é isso daí, um forte abraço para todo mundo. Valeu!